Abram lá, por favor, Salmos de número 11. Hoje nós meditaremos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Salmos de número 11. Abram lá a sua Bíblia. É muito importante que você abra a sua Bíblia. Mantenha sempre aberto, tá ok? Para meditarmos na palavra do Senhor. Do Senhor. E não vamos desfalecer, né? Jamais. Salmo de número 11. Eu quero meditar com vocês. Muitas traduções, subtítulos, né? Trazem como Deus, o meu refúgio, Deus, o forte refúgio. Mas eu quero usar como título, como tema, o seguinte: quando os fundamentos estão sendo destruídos. Porque esta é a exclamação que está no verso 3, que nós veremos aqui no Salmo 11. Quando os fundamentos estão sendo destruídos. Muito bem, o Salmo de número 11. Acompanhem comigo a leitura da Escritura, que diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Então, até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, nós dependemos de Ti, Pai, para entender o texto sagrado, ó Deus. Então, dai-nos sabedoria, ó Deus. Ilumina a nossa mente para entendermos a palavra do Senhor e aplica as verdades que estão aqui, Pai. Fala a cada coração dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão assistindo, e edifica-nos, ó Deus, na Tua palavra e concretiza em nós as Tuas promessas. É tudo o que pedimos, ó Deus, de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Salmo de número 11, nós estamos aqui peregrinando no livro de Salmos. E aqui, segundo o título, está atribuindo a autoria ao rei Davi, como está aí na sua Bíblia, né? Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então isso aqui é uma indicação de que Davi que escreveu esse salmo de maneira poética. O Salmo 11, ele tem uma ideia central. Qual é a ideia central desse salmo? Diz o seguinte: quando os nossos fundamentos teológicos são ameaçados, derrotamos o medo ao nos lembrarmos do caráter justo e majestoso de Deus. Então esse salmo ele fala de alicerce, ele fala de fundamento. E quando os fundamentos de uma pessoa são abalados, as pessoas sentem medo. Quando as pessoas não sentem mais o chão que estão debaixo dos seus pés, porque se sentem seguros, as pessoas sentem medo. E é isto que esse salmo retrata. Quais são os temas principais que estão aqui no Salmo 11? São 3. Por exemplo, a confiança no Senhor é um antídoto para as ameaças da vida. Esse salmo nos encoraja a confiar em Deus. O fato de o Senhor estar entronizado no céu não significa que ele esteja isolado do mundo, mas que está diretamente envolvido nos assuntos humanos. Deus está no seu trono, mas Deus não está isolado. Ele não está longe
da humanidade. Outro tema que esse salmo nos ensina é que o Senhor recompensa os justos e castiga os perversos. O rei Davi, ele deixa isso muito bem esclarecido no Salmo 11. Pois bem, o Salmo 11, ele nos fala o seguinte, o pânico, ele fala de um pânico que dá início a esse salmo, era um pânico que não era de Davi, mas de seus aparentemente bem-intencionados conselheiros. O espírito deles é de pânico, mas o de Davi é de paz. Diante da atitude de Davi, esse salmo ele pode ser listado entre os salmos de confiança. Então aqui perceberemos o quanto o rei Davi demonstrou confiança. Os salmos de confiança é o Salmo 4, Salmo 11, Salmo 16, Salmo 23, são salmos de confiança. O desenvolvimento dos versos e linhas desse salmo revela que, apesar de duas vozes diferentes falarem a Davi, no contexto da crise pessoal e nacional, ele decidiu colocar sua confiança somente no Senhor. Então o salmo ele tem essa estrutura. Parece que ele está ouvindo duas vozes. Ele ouve a voz dos seus conselheiros para fugir, e depois ele ouve uma voz fortalecendo a sua fé para confiar em Deus mesmo diante do medo. Então essas são as duas vozes que estão descritas no Salmo 11. Então, do verso 1 até o verso 3, é uma voz clamando para que ele voasse. E do verso 4 ao 7, é uma voz clamando para que ele tenha fé. Mas a grande questão que eu quero destacar para vocês está no verso 3, quando exclama assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Esse salmo, gente, fala de crise. Fala de crise. Os nossos dias são de crise. E ninguém tem dúvida sobre isso. Enfrentamos crises. Vivemos dias de crise. Crise ética, crise política, crise moral, crise financeira, crise familiar, crise de credibilidade, crise religiosa. O que fazer? Como viver em tempos de crise? O que fazer quando os nossos fundamentos estão sendo abalados? O que fazer quando a nossa família está sendo afetada? Uma das respostas está contida no Salmo 11, ou seja, viver pela fé e não por aquilo que se vê. É difícil determinar o contexto histórico desse salmo. É muito difícil. Sabemos que foi o rei Davi, mas sabe-se que foi escrito por Davi e que ele estava sendo fortemente perseguido. Por exemplo, Davi, ele foi um homem experimentado no sofrimento. Ele sofreu muito. Por exemplo, ele fugiu do rei Saul. Davi teve que se refugiar no deserto há aproximadamente 10 anos. 10 anos. Se não fosse a graça de Deus e a amizade que ele tinha com Jonatas, ele sucumbiria, ele morreria. Após tornar-se rei, Davi teve que enfrentar o seu próprio filho Absalão, que se levantou com ele contra uma rebelião, e ele teve que fugir do próprio filho. Então o rei Davi, ele sabia muito bem o que era passar por crises. E ele sabia muito bem, ele sentiu muitas coisas quando seus fundamentos foram abalados. E é nesse contexto de crise e de abalos que ele escreveu o Salmo 11. E ele exclama dizendo: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que podemos fazer? Quando os nossos alicerces estão destruídos, o que fazer? O que fazer? O pastor Charles Spurgeon, ele chama esse salmo de a canção do inabalável. Porque por mais que ele enfrentou crises, por mais que os seus fundamentos foram abalados, ele permaneceu firme com Deus. Firme com Deus. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto, para entendermos o texto. Olha o verso 1 na sua Bíblia, que ele diz assim: no Senhor me refugio, ou no Senhor eu confio. Mas como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Então aqui, primeiro, ele afirma que ele confia em Deus, mas depois ele ouve uma voz. Essa voz era da equipe
de conselheiros que o rei Davi tinha. O povo de Israel estava sendo atacado. Aí a equipe do conselho geral do rei Davi falou o seguinte: fuja, Davi, fuja como um pássaro. Davi estava sendo aconselhado a salvar-se a si mesmo em vez de confiar em Deus para protegê-lo. Agora Davi tinha dito o seguinte: olha, no Senhor eu me refugio, a minha segurança está em Deus e não num lugar. Interessante que aqui o rei Davi estava dizendo que o refúgio dele estava em Deus. Os seus conselheiros estavam dizendo que a segurança dele seria melhor num lugar, entre as montanhas, que ele deveria fugir, voar, como se fosse um pássaro, fugindo dos seus problemas. Interessante que o termo hebraico para fugir tem o sentido de esvoaçar, de voar, de tomar asa, o que tornava mais difícil para o caçador mirar a funda ou jogar a flecha para atingir um pássaro. Os conselheiros de Davi estavam aconselhando ele o seguinte: fuja dos seus problemas, fuja das suas crises. Davi, esqueça o seu dever e fuja. E fuja. Esta foi a voz que o rei Davi ouviu, mesmo ele afirmando: o Senhor é o meu refúgio. Mas o conselho que ele recebeu é o seguinte: fuja para as montanhas, para um lugar mais seguro, fuja dos seus problemas, fuja das suas crises, procura um lugar mais seguro, fuja do seu dever, fuja do seu posto, Davi. O pastor Charles Spurgeon, permita-me trazer para vocês o comentário. Ele comentou o seguinte sobre esse verso: quando Satanás não consegue nos derrotar pela presunção, quão astutamente ele tentará nos arruinar pela falta de confiança. Ele utilizará nossos amigos mais queridos para enfraquecer nossa confiança e utilizará lógica tão plausível de modo que, a não ser que afirmemos de uma vez por todas a nossa imutável confiança em Deus, ele nos transformará em tímidos pássaros que voam as montanhas sempre que o perigo se apresenta. Os conselheiros de Davi estavam propondo o seguinte para Davi: Davi, fuja dos seus problemas. Não os enfrente, mas fuja dessa crise. Fuja do seu dever de rei. Fuja da sua posição. Salva-se enquanto puder. Mas Davi não concordava com isso, porque Davi, ele não tinha um lugar como segurança, mas ele tinha o seu Deus como seu segurança. Mas o conselho daquelas pessoas é que para que ele voasse, para que ele escapasse dos seus problemas. Quantas pessoas hoje, em vez de enfrentar os seus problemas, estão fugindo como pássaros tímidos para não enfrentar os seus problemas? Mas olha o verso 2, diz assim, na minha tradução: porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocando a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Aqui o rei Davi está tratando a astúcia dos inimigos, a malignidade dos inimigos. Porque arco e flecha eram imagens familiares para um guerreiro como Davi. Como Davi era um soldado, ele sabia o que estava dizendo. Mas ele estava dizendo o seguinte: os seus inimigos estavam se armando contra ele. Os seus inimigos estavam fabricando armas contra ele, para as escondidas o matarem. Quando fala as escondidas, fala das astúcias ardilosas dos inimigos, algo que acontece no escuro. O rei Davi estava sendo ameaçado. Então olha só, olha que crise que o rei Davi estava enfrentando. Ele estava diante dos inimigos, os seus fiéis conselheiros dizendo para ele fugir, para ele voar, para ele fugir do problema, e ele sabendo que os seus inimigos estavam altamente, fortemente armados para atacá-lo. E aí o rei Davi deixa bem claro que os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm compromisso com Deus, atacam os retos de coração. Quem são os retos de coração? Os retos de coração está se referindo àqueles que levam Deus a sério,
que amam a Deus, que têm integridade para com Deus. E o rei Davi está dizendo que os ímpios querem flechar, eles querem atingir os retos de coração. Diante desses fundamentos, diante dessa crise que estava sendo instalada, o rei Davi tinha que tomar uma decisão. Ou ele ouviria os seus conselheiros para fugir, mesmo sabendo que os seus inimigos estavam se armando, ou ele confiaria em Deus. Então aqui o rei Davi, ele usa a metáfora do caçador. Os seus inimigos estavam se armando para caçá-lo. Mas olha só o verso 3. Aí vem a frase, a exclamação, ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Os fundamentos aqui refere-se ao reino como uma entidade política, econômica, militar e religiosa. Então no texto, em primeira instância, ele está falando do reino de Israel. Então, se o reino de Israel fosse abalado, ele estava dizendo o seguinte: o que seria da nossa cidade? O que seria de nós? O que seria da nossa vida? São palavras de um santo comprometido, porém confuso. Seu problema filosófico é, diante da ruína de uma sociedade teocrática, o que um justo, parte de um pequeno remanescente pode fazer? Então, muitas vezes, esta é a nossa indagação. Diante de tanto problema, diante de tanta crise, quando o nosso chão está sendo abalado, o que o justo pode fazer? O que nós podemos fazer? Nós que estamos tentando levar a sério a Deus, nós que queremos levar a sério, amá-lo, obedecê-lo, mas quando os nossos alicerces estão trincando, estão se abalando, o que fazer? A metáfora muda para a ideia de edificação. Uma estrutura depende de seus alicerces para continuar a existir. Um ato de destruição que fere o alicerce derrubará todo o edifício. Assim sendo, as armas reais ou figuradas podem derrotar o homem justo. O alicerce, nesse caso, pode ser aquilo em que um homem deposita a sua confiança. O grande problema é quando a sua confiança está sendo abalada. O grande problema, quando os seus fundamentos, no qual você tanto confia, estão sendo abalados pelos inimigos. Então aqui, o rei Davi, ele está perguntando para Deus, o que fazer quando os nossos fundamentos estão sendo abalados? O que fazer quando a nossa família está sendo abalada? O que fazer quando a nossa fé está sendo abalada? O que fazer? Aí no verso 4, parece que ele olha para cima. E ele escreve assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Quando ele diz assim, o Senhor nos céus e no trono, ele está dizendo que Deus é o rei do universo, Deus é o que controla todas as coisas, nada escapa à sua atenção, nem mesmo as ações dos ímpios. Aí, para que os seus fundamentos não sejam destruídos, o que o rei Davi fez? Ele deixou de olhar para suas crises, olhou para cima e ele reconheceu que Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa, Deus controla mesmo que eu não entenda. É isso. Então, respondendo, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É crer na soberania de Deus, que Deus, ele está no seu santo templo, e que dos céus, ele está no seu trono, dominando, e os seus olhos estão atentos. É isso que nós precisamos entender no momento de crise, que Deus está no controle, e que Deus está vendo, ele está atento. Interessante que esse verbo examinar, ou sondar em algumas traduções, corresponde a testar a qualidade de um objeto, como se testa um metal, sabe? Assim como um metal, ele é sondado, ele é derretido. Assim é Deus, ele está com os olhos fixos sobre os justos e sobre os ímpios.
E nada escapa dos olhos desse Deus que governa. O salmista consola-se diante da ideia de que Deus lá no alto é sempre o mesmo. Ele não se abala e continua no seu trono, e assim finalmente tudo estará bem no mundo. Sua soberania pode parecer demorada para agir, mas é eficaz e segura. Essa foi a segurança de Davi. Então ele ouve os seus conselheiros, o aconselhando para fugir, ele vê os seus inimigos se armando, mas daí ele entende que Deus está no seu santo templo. Aí no verso 5, olha o que ele diz. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Essa palavra prova aqui é aquela mesma palavra sondar. Ele testa. E aí, ele prova o justo para aprová-lo e ele prova o ímpio para reprová-lo. Ele prova o justo, mostrando cada vez mais que o justo confia em Deus, e ele reprova o ímpio por causa da sua maldade. E aí, o rei Davi diz aqui que ele abomina o que ama a violência. Tem uma tradução que diz assim, que Deus odeia aquele que ama a violência. Tá? A palavra odeia aqui, quando o Antigo Testamento fala de Deus dessa forma, indica a repulsa divina ao mal e aos malfeitores, e não ódio com o sentido de rejeição absoluta. É Deus dizendo assim, eu não concordo com essa atitude, eu não concordo com essa violência, eu não concordo com essa maldade de prejudicar o outro. Eu não concordo com aquele que ama a violência. Deus não aprova e abomina o ímpio que tem prazer na violência contra as pessoas. Essa foi a segurança de Davi. Já que aqueles que amam a violência queriam matá-lo, ele tinha Deus para socorrê-lo. Aí no verso 6 ele diz assim, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. O que o rei Davi está lembrando aqui? O rei Davi aqui, ele está lembrando do evento de Gênesis capítulo 19, verso 24, quando Deus derramou fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra. Então o rei Davi está dizendo o seguinte, da mesma forma que Deus castigou Sodoma e Gomorra pelos seus pecados e derramou, fez chover brasas de fogo sobre o enxofre, assim fará sobre aqueles que se levantarem contra Israel. Ou assim fará contra aqueles que se levantarem contra os filhos de Deus. E o cálice aqui, muitas vezes ele tem uma referência como cálice de bênção, ou cálice da ira de Deus. O cálice, ele simboliza isso, ou bênção, ou ira. Ou ira. E aqui o rei Davi está dizendo o seguinte, Deus vai entrar com juízo. Deus que vê tudo, que controla todas as coisas, que está vendo as nossas crises, que está vendo que os nossos fundamentos estão sendo abalados, Deus vai agir com justiça. Mas ele termina o verso 7, dizendo assim, por ser justo o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Olha que interessante esse contraste. Deus abomina quem ama a violência, mas Deus ele ama a justiça. Deus ele ama a retidão. Deus ele ama aquilo que é correto. E esta foi a segurança do rei Davi, porque Davi, ele amava a justiça de Deus. E ele se preocupava em cumprir com a justiça de Deus. E aí o rei Davi, ele deixa aqui uma promessa, que os retos, aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus com sinceridade, contemplarão a face de Deus, tá? Contemplarão, significa vai ter acesso à presença de Deus, a presença de Deus. No Antigo Testamento, era muito difícil alguém ver a face de Deus, porque ver a face de Deus significa
significava morrer por causa da glória de Deus. Mas daí o rei Davi deixa aqui escrito o seguinte, olha, os retos, aqueles que amam a Deus, contemplarão, futuro, a face de Deus. A face de Deus. Então, amados, esta foi a confiança de Davi que o fez derrotar o medo. E ele passou a confiar em Deus. Ele teve medo quando ele ouviu o conselho dos seus amigos, fuja, voa, fuja dos seus problemas. Mas depois ele olha para o céu e diz, não, o Senhor está no trono. O Senhor está no trono. O que esse salmo tem a nos ensinar? O que nós aprendemos para que os nossos fundamentos não sejam abalados? Eu aprendo aqui 4 lições que eu quero tirar desse texto para as nossas vidas. São 4 lições e 4 ações para confiarmos em Deus, mesmo quando os nossos fundamentos estão sendo abalados. Porque, amados, olha para o nosso mundo. O conceito de família está sendo abalado. O conceito judaico-cristão da família está sendo substituído pelo conceito humanista ateísta. Tem a ideologia de gênero, em que as pessoas pensam que podem decidir pelo sexo que querem ter. A fé está sendo abalada, sabe? A verdade está sendo abalada, não existe mais verdade absoluta na cabeça da sociedade de hoje. Os fundamentos que Deus nos deixou estão sendo abalados e isto está causando crises terríveis na vida das pessoas. Diante disso, o que podemos fazer? O Salmo 11 nos ensina. Em primeiro lugar, precisamos crer na soberania de Deus. Porque no verso 4, é isso que o rei Davi ensina. Davi, ele tinha convicção do governo de Deus. O que é soberania? Soberania, olha só, Deus é soberano, significa que Ele é principal, que Ele é chefe, que Ele é supremo. Trata primeiramente da posição de Deus. Deus é o ser supremo do universo. Depois do poder de Deus, Deus é o poder supremo do universo. Olha, nós precisamos acreditar nisso, que Deus é soberano. Soberano. Que Ele governa, que Ele controla. Precisamos acreditar nisso. Precisamos entender isso. Entender isso. Que Deus está no controle. Agora, olha que interessante. O verso 4, quando o rei Davi escreveu assim, o Senhor está no seu santo templo. Está falando da transcendência de Deus. Que Deus ele está acima da criação. Ele está acima de tudo que Ele criou. Ele está acima do universo. Ele está acima de tudo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Está falando do domínio dele. Ele tem um trono. Ele tem um domínio. E ele não perdeu esse domínio. Ele não criou todas as coisas e ficou isolado dessas coisas. Ele está no trono. Aí diz assim, os seus olhos estão atentos. Isso é, ele vê e sabe de tudo. Ele sabe da vida dos justos e ele sabe da vida dos ímpios. Ele conhece cada segredo. Ele conhece cada coração, Ele conhece cada governo, nada escapa dos olhos de Deus. E diz assim, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Isso é, Ele conhece profundamente toda a humanidade. Ele conhece. Então olha só, para os nossos fundamentos não serem abalados, para nós não entrarmos em crises, precisamos crer na soberania de Deus. Ou Deus governa todas as coisas, ou nós não teremos fé o suficiente para entender isso. Deus, Ele governa todas as coisas. Mais uma vez, Spurgeon, ele comenta assim, os céus estão acima de nossas cabeças, em todas as regiões da terra, e também o Senhor está sempre próximo de nós, em todos os nossos estados e condições. Esta é uma razão muito forte para não adotarmos a vil sugestão da falta de confiança. Quando nós entendemos que Deus é soberano, nós passamos a confiar mais em Deus. Passamos a confiar mais em Deus. Quando nós entendemos que Deus governa todas as coisas, nós teremos fé o suficiente para descansar
em Deus. Isso é uma realidade, gente. Eu estava vendo uma leitura de uma pregação do pastor Martyn Lloyd-Jones. Ele pastoreou uma igreja em Londres. Foi um ministério longo, mas eu li uma parte quando ele estava pastoreando a igreja, quando Londres foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial. E ele não cancelou o culto. Ele não cancelou o culto. Inclusive, essa pregação dele foi até publicada em livro. E ele disse que quando ele saía de casa e ele ia para a igreja se reunir com os irmãos, e os cristãos estavam em peso, buscando a Deus, mesmo Londres sendo bombardeado pelos nazistas, o que consolava o coração dele era o governo de Deus. Lloyd-Jones sabia que acima dos aviões dos alemães estavam as mãos de Deus. E isso o consolava, e isso fortalecia a igreja a ir no culto, mesmo ouvindo o barulho das bombas. Os barulhos das bombas atingindo o chão de Londres, e ele ouvindo os aviões britânicos combatendo os aviões dos nazistas. E eles buscando a Deus, buscando a Deus. Por que isso processou no coração deles? Confiança em Deus. Confiança no governo, que mesmo o mundo em guerra, e mesmo Londres sendo bombardeado, eles acreditavam que Deus estava governando todas as coisas. Amados, essa é a confiança que precisamos ter. Se nós crermos na soberania de Deus, que Deus está no governo de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, não sentiremos medo e teremos confiança em Deus. Amém? É isso que Davi está ensinando aqui no Salmo 11. Segunda lição, precisamos crer na onisciência de Deus. Porque no verso 5, ele diz assim que Deus põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina quem ama a violência. Ele já tinha dito que Deus está atento, né? No verso 4. E aqui ele prova o justo, ele prova o ímpio, porque ele conhece o coração. Ele conhece o interior, ele conhece o ser de cada pessoa. Seja justo, aquele que vive para Deus, ou seja um ímpio, aquele que não quer saber de Deus. Então, onisciência significa que Deus sabe tudo, sabe todas as coisas reais e possíveis, sem esforço. Ele sabe tudo. Inclusive, ele te conhece. Ele conhece o seu coração, ele conhece a sua vida, ele conhece. Então, precisamos crer na onisciência de Deus. O que consolou o coração do rei Davi, para que os seus fundamentos não fossem abalados, foi crer na onisciência de Deus, que Deus conhece todas as coisas. Deixa eu ler um texto para vocês, de um pastor norte-americano, ele se chamava A.W. Tozer. Ele falando do pleno conhecimento de Deus, olha só o que ele escreveu, é profundo. Ele escreveu assim: Deus conhece instantaneamente e sem esforço algum tudo e todas as coisas. Todo pensamento e todos os pensamentos, todo espírito e todos os espíritos, todo ser e todos os seres, toda a criação e todas as criaturas, toda a pluralidade e todas as pluralidades, toda a lei e todas as leis, todas as relações, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos ocultos, todos os principados e potestades, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis, no céu e na terra, toda ação, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu e inferno. E ele continua dizendo, como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, ele não conhece uma coisa melhor do que outra, mas a tudo igualmente bem. Ele nunca descobre nada, nunca se surpreende, nunca se assusta. Deus nunca imagina como será algo, nem busca informações, nem faz perguntas, porque Ele é Deus. Olha que lindo. Deus conhece todas as coisas. Ele não fica assustado. Ele não fica surpreendido. Ele não é pego com a calça curta, porque Ele sabe de todas as coisas. O rei Davi
Entendendo isso, mesmo exclamando o que fazer quando os nossos fundamentos são abalados, ele mesmo responde: creia na soberania e na onisciência de Deus, que Deus conhece. Então olha só, Deus conhece. Ele conhece os seus segredos mais ocultos. Ele conhece os seus problemas mais escondidos. Ele conhece as suas crises mais enraizadas na sua alma. Ele conhece. Deus sabe. Deus sabe. Se Ele sabe, Ele pode nos ajudar. Amém? Terceira lição. Precisamos crer no juízo de Deus. Eu sei que é indigesto, mas é uma realidade. Precisamos crer no juízo de Deus, porque no verso 6, ele fez lembrar o que Deus fez em Sodoma e Gomorra, quando ele cita assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre e vento abrasador será a parte do cálice deles. O rei Davi está dizendo o seguinte: vai ter juízo, vai ter prestação de contas, a justiça de Deus vai ser operada nesse mundo. Então, como eu falei aqui, o rei Davi, ele está trazendo um sinal, falando da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, olha só, o grande dilúvio na época de Noé foi um sinal, um lampejo, um ensaio mostrando o que vai acontecer no juízo final. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, foi um sinal, foi um lampejo, foi um ensaio, foi um trailer daquilo que Deus vai fazer no juízo final. No juízo final. Deus, ele vai executar justiça. Agora, só permita-me ler Apocalipse capítulo 6, que fala desse dia do juízo final. Permita-me ler para vocês Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12, só para você ter noção daquilo que João escreveu quando ele viu o juízo de Deus e Jesus mostrando para ele. Apocalipse 6, a partir do verso 12, olha que João escreveu: vi, quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro, como pano de saco feito de grina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Olha, haverá o dia da ira de Deus, que é o dia da prestação de contas. Então olha só, nós precisamos crer no juízo de Deus. Um dia, Jesus vai voltar e a justiça será executada. Deus age segundo a sua retidão e justiça. Dizer que a justiça é um dos atributos divinos é dizer que Deus sempre age segundo o que é justo e que Ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Deus, Ele é justo e Ele age com justiça. E Ele é justo com os seus filhos. E um dia Ele derramará juízo contra aqueles que se levantaram contra os filhos de Deus. É isso que o rei Davi deixou muito bem estampado no Salmo de número 11. Então, olha só, cremos na soberania, cremos na onisciência, mas precisamos crer também no juízo de Deus. A história da humanidade terá um último capítulo quando Jesus voltar. Quarta e última lição que eu quero destacar para vocês: precisamos crer e ter consciência da recompensa divina. Porque olha o verso 7. O verso 7, ele termina assim: por ser justo, o Senhor ama a justiça
e os retos lhe contemplarão a face. A face. Deus é justo, Ele é o padrão de toda justiça e retidão. E Ele ama e aprecia a sua própria justiça, por isso que Ele ama a justiça. Como Ele criou a justiça, Ele ama a sua própria justiça. E aí, Ele deixa bem claro que aqueles que amam a Deus, o Deus justo, desfrutarão da sua presença. O rei Davi está falando aqui de salvação. De salvação. Aqueles que foram salvos por Deus contemplarão a face de Deus. Olha que coisa linda. É por isso que Jesus, em Mateus 5,8, ele falou assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Verão a Deus. Então, amados, essa é a recompensa divina para aqueles que confiam em Deus. Aqueles que creem na soberania de Deus. Aqueles que creem na onisciência de Deus, que Deus conhece todas as coisas. Aqueles que creem no juízo de Deus, porque Deus é justo, Ele vai vir. Esses que creem precisam ter a consciência que serão recompensados por Deus. E sabe qual é a maior recompensa de um filho de Deus? É o próprio Deus. É o próprio Deus. A nossa maior recompensa, a nossa maior alegria, o nosso maior deleite, não é o que Deus pode nos dar, é o próprio Deus. E o rei Davi está dizendo o seguinte: os retos contemplarão, verão a face de Deus. E a face de Deus nós veremos estampados em Jesus quando Ele voltar no dia final. Amém, gente? Gente, é tudo isto que fortaleceu a confiança de Davi em Deus. É tudo isso que, mesmo que os fundamentos estavam sendo destruídos, ele confiava em Deus. Então eu termino com algumas perguntas básicas ou algumas afirmações. A primeira afirmação é o seguinte: não fuja dos problemas, mas resolva segundo a direção de Deus. A Bíblia fala para a gente fugir dos nossos pecados. Dos nossos pecados, das nossas tentações. Aí sim, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo falou assim: fujam da imoralidade sexual. Aí a gente tem que fugir mesmo. 2 Timóteo 2,22, Paulo falou assim para o jovem Timóteo: Timóteo, foge dos prazeres da juventude, dos desejos malignos da juventude. Aí tem que fugir mesmo. José, quando foi assediado pela mulher de Potifar, ele fugiu. Fugiu do pecado, fugiu do assédio, fugiu da tentação. Mas quando se trata dos nossos problemas, nós não podemos fugir. Precisamos encará-los e resolvê-los segundo a direção de Deus. De Deus. Davi, ele teve toda a oportunidade de fugir do seu dever por causa de um problema. Ele teve toda essa oportunidade de fugir do seu posto diante dos seus inimigos, mas não. Ele quis encarar o problema e ele deixou de olhar para frente e olhou para cima e falou: Deus está no seu trono. E é Deus que vai executar juízo. E é Deus que vai nos recompensar. Então, não fuja dos problemas, mas resolva segundo a direção de Deus. Resolva, não fuja. Não fuja. Vai fugir. Até quando vai fugir das suas crises? Até quando você vai fugir dos seus problemas? Até quando? Quando você vai encará-los segundo a direção de Deus para resolvê-los? Até quando você vai ficar ouvindo, como o rei Davi ouviu: olha, fuja, voa, fuja desse problema, vai para um lugar mais seguro, fuja dessa crise. Até quando você vai ficar ouvindo esse tipo de conselho que não resolve nada? Resolva, encare com a direção de Deus, com a direção de Deus. Outra afirmação que eu quero trazer para vocês aqui: não tenha medo, mas confie em Deus. Porque tem certos comentários que ouvimos, como o rei Davi ouviu, que provoca medo.
O rei Davi, ele teve tudo para ter medo. Ele ouviu seus conselheiros a dizerem a ele, fuja, e ao mesmo tempo ele viu seus inimigos se armarem. Ele teve tudo para ser paralisado pelo medo, mas ele decidiu confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Porque ele cria, ele acreditava na soberania de Deus, na onisciência de Deus, no juízo de Deus e na recompensa de Deus. É por isso que ele confiou em Deus. O rei Davi, ele conhecia quem era o seu Deus. Esses são os fundamentos dos justos. Esses são os fundamentos da nossa fé. A soberania de Deus, a onisciência de Deus, o juízo de Deus e a recompensa de Deus. Amém? É assim que Deus vai nos ajudar. É assim que Deus vai ajudar você também. É assim que Deus vai te fortalecer. Amém, amados? Então confie em Deus. Não jogue a toalha, mas confie. Confie no Deus de Davi, que também é o nosso Senhor. Nosso Senhor. E aí, diante da pergunta, ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Crer na soberania de Deus. O que poderá fazer o justo? Crer na onisciência de Deus. O que poderá fazer o justo? Crer no juízo de Deus. O que poderá fazer o justo? Crer na recompensa de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça. Vamos orar mais uma vez? Ô Pai querido, dependemos do Senhor, Pai. Porque muitas vezes ouvimos aquilo que o rei Davi ouviu, para que fugisse dos seus problemas, para um lugar mais seguro, por causa dos problemas que estavam se armando contra ele. Mas, Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está no trono, o Senhor está atento, o Senhor prova o justo e o ímpio, e o Senhor sabe o que está em nossos corações. E queremos, pela fé, descansar no Senhor, mesmo diante dos nossos problemas, mesmo diante das nossas aflições. Nós queremos confiar em Ti, como fez o Teu servo, o rei Saul, o rei Davi. Ó Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude a confiar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a derrotar os nossos medos e a descansar nas Tuas promessas e a reconhecer a Tua soberania de que o Senhor governa todas as coisas. Nós oramos, ó Deus, e colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E amém. E amém. Que possamos confiar em Deus, né? Cada vez mais.